E aí, pessoal, vamos falar do CEO da NVIDIA e do fim da programação? Pois é, eu esperei alguns dias para comentar sobre esse assunto. Nem sei, hoje é segunda-feira, dia 4 de março. Saiu na semana passada o vídeo dele. Eu estava esperando ou uma manifestação dele ou anunciarem que aquilo lá tinha sido feito por IA, porque até agora eu não sei. Mas eu acho que vale falar um pouquinho sobre o assunto aí antes de perder o hype, porque tem muita gente que está perguntando, me mandaram um direct. O pessoal tá preocupado. E assim, vamos lá. Primeiro, antes da gente entrar nos detalhes do que ele falou ali... You probably recall over the course of the last 10 years, 15 years, almost everybody, it is vital that your children learn computer science. Everybody should learn how to program. And in fact, it's almost exactly the opposite. It is our job to create computing technology such that nobody has to program. O que ele falou é que, basicamente, o objetivo é que as empresas, ele disse as empresas em geral de inteligência artificial e a NVIDIA como fornecedor de hardware para isso, tem a função de fornecer infraestrutura suficiente de tecnologia para que não se precise mais programar. Esse foi um resumo. Não só a programação, mas também o comentário dele principal, que foi o que mais chocou, que é o que a galera está mais em dúvida, é que ele falou sobre ir para o caminho oposto do que se diz há 10, 15 anos. Bill Gates falou sobre isso, muita gente falou sobre isso, que devia se ensinar ciência da computação e programação nas escolas. E ele afirma que deve ser o oposto. Mas o que eu vejo, tá? Meu ponto de vista com relação a isso. Programar em si, escrever código, talvez realmente no futuro a gente não precise escrever códigos como a gente escreve hoje. E por que eu vou dizer isso? Para responder essa dúvida aqui, eu quero voltar bastante tempo atrás lá. Como que começou a programação? Né? Lá no começo eram cartões perfurados. Era um cartão que era perfurado, que era lido por uma máquina onde ela tinha o contato eletrônico e ela gerava os zeros e uns, né? Uma linguagem mais básica, mais pura possível de uma linguagem de máquina, que é os zeros e uns, né? O binário. Então essa era a primeira programação que existiu ali, se a gente for considerar. Talvez tenha algumas opções anteriores, mas seria a que mais foi difundida foi essa com cartões perfurados. Depois disso, começaram as linguagens de programação de baixo nível, né? Assembly, que eram linguagens muito próximas do que era a linguagem que a máquina mesmo entendia. Próximo passo na evolução foi as linguagens de programação que nós conhecemos hoje. Pega aí PHP, Java, .NET. E aí, entrando dentro de um pouquinho... E aí você vê como a complexidade de quem está desenvolvendo foi diminuindo e ficou aumentando em algumas outras coisas, mas no geral, a abstração do que é a computação, né? Você entender o que é o computador, ela foi... Se ele não tá gritando, vocês estão ouvindo? O que acontece é que, com essa evolução natural, foi abstraído, né? Foi tirado a complexidade de você ter que entender como funcionava exatamente o processo computacional, né? Então hoje a gente tem diversas camadas em cima disso e está cada vez mais fácil para a gente escrever código. Então, mais fácil entre aspas, né? Porque a galera do front-end gosta de complicar também como se escreve código, né? Então complica a própria vida deles. Mas se você pegar o front-end mesmo, vamos começar falando aí de algo que nem é tão longo, aí, 15 anos atrás. JavaScript. Quando eu comecei a programar JavaScript, era JavaScript puro. Aí surgiu o jQuery. jQuery resolveu um monte de problemas, só que ele trouxe outros problemas. E aí depois passou o jQuery, trouxe outros problemas, começaram a surgir outros frameworks. Surgiu o Angular, surgiu o React, né? Então surgiu o Vue e diversos outros que não são tão populares assim, que também resolvem problemas específicos e também aumentam a complexidade do código que você está criando e da manutenção desse código, mas eles cada vez mais estão abstraindo o que é a computação por trás. Então, hoje em dia, a grande maioria dos desenvolvedores realmente não sabe o que é programar, de fato, não sabe o que é você escrever um código pensando na computação mesmo, como que isso vai ser processado dentro de um CPU, como que isso vai ser alocado na memória do seu computador, né? Então, essa abstração está cada vez aumentando. E com a inteligência artificial, a gente já tem um pouco mais aí. Hoje ainda a gente precisa copiar e colar o código, até o Copilot escreve boa parte do código pra gente, mas a gente ainda precisa revisar esse código. Então a gente já tá no mais um nível de abstração que você muitas vezes não tá nem entendendo, né? Tem muito dev hoje em dia que nem entende o código que tá fazendo, porque pediu pra IA e aí entregou o código, testa, se não funcionar, pede de novo, testa de novo, e assim ele vai ficar debugando prompt, em vez de estar debugando o código que ele tá escrevendo. E o próximo passo realmente vai ser algo muito próximo do que você ter uma linguagem natural, talvez, um inglês, você conversar com a máquina, mas não conversar falando, até porque eu acredito que você falar, eu pelo menos particularmente não gosto de falar, tipo, tem ChatGPT, tem tal, prefiro escrever porque é muito mais rápido escrever do que você falar. Então, talvez cada vez seja mais natural essa linguagem, mais próximo da linguagem humana, mas o desenvolvedor, né, o programador, qual que é a nossa função? A nossa função é resolver problemas. E a IA não vai resolver esses problemas sozinhas. E aí você me pergunta, tá, Roger, mas e aí, beleza, cara, vou aprender agora a programar .NET, vou aprender a programar JavaScript, por que eu vou fazer isso daqui a algum tempo não vai mais existir? Cara, do mesmo jeito que muitas linguagens morreram e os desenvolvedores, programadores continuaram evoluindo nessas linguagens, cada vez mais abstraído, do conceito de ciências da computação mesmo, do conceito computacional, mas eles continuaram, foram evoluindo com a linguagem, e é natural que tenha essa evolução. Outro exemplo, low code e no code, também é uma outra abstração, um nível acima ainda, onde dizem que não se precisa programar.
Você consegue criar muitas coisas sem ter que programar hoje em dia já. Mas você consegue resolver todos os problemas? Não vai conseguir resolver todos os problemas. Porque você vai precisar de um engenheiro de software, você vai precisar de alguém que entenda de infraestrutura, alguém que entenda de otimização, alguém que entenda de performance, alguém que conheça realmente o que está fazendo, alguém que conheça muito bem da regra de negócio, alguém que consiga entender o que o cliente quer, porque muitas vezes nem ele sabe o que ele quer. Então isso não vai mudar. Independente da linguagem que tiver por trás, e isso é uma coisa que eu sempre falo para vocês, não tenho linguagem de estimação, porque a tecnologia ela evolui, ela vai mudar, cada vez ela está mudando. O importante é vocês entenderem os conceitos, os fundamentos, as bases, que independente da linguagem, do caminho que isso for, vocês vão estar bem, beleza? Então basicamente é isso. Queria tirar esse peso que vocês estão aí achando que não vale a pena programar e mais uma vez eu falo que não vai acabar, a programação não vai acabar. Enquanto tiverem usuários, a programação não vai acabar, tá? ChatGPT, Roger, ChatGPT vai substituir a gente. Não vai substituir, cara. Você já tentou gerar código pela ChatGPT? Se você tentar escrever um código sozinho, você vai levar ali, 6 horas pra escrever esse código desse programa que você tá fazendo ali e 20 minutos debugando. Porque você escreveu esse código, você montou lógica, você fez todo esse processo, beleza? Se você fizer com a ChatGPT, e assim, eu já fiz esses testes. Você vai levar ali 20 minutos, 30 minutos pra escrever esse código e você vai passar mais 6 horas debugando. Então, o problema só mudou de ponta. Em vez de você estar debugando pouco tempo, você vai estar debugando muito mais porque a IA não está entendendo todo o contexto do que você quer passar. E eu realmente acredito que não vai ser algo tão cedo que vai acontecer. Então podem ficar tranquilos, continuem estudando, tá? É muito importante que vocês continuem estudando, porque se vocês não continuarem estudando, estagnarem, daí sim vocês vão ser substituídos mesmo, tá? Então você precisa entender os fundamentos, precisa entender as bases, precisa se aprofundar, continue estudando, não se apeguem à linguagem de programação por muito tempo, porque conforme vocês forem evoluindo na carreira de vocês vão passar por diversas linguagens, isso é natural, a tecnologia evolui, o mercado evolui e vocês vão precisar evoluir juntos, beleza? É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, deixa o comentário de vocês aqui embaixo, me deixem também a opinião de vocês, o que vocês acham sobre essa situação aí e vamos trocando uma ideia. Isso aí, abraço pessoal, até o próximo vídeo e tchau!